Talvez uma das coisas mais importantes da vida seja o autocontrole. Eu ouço direto as pessoas falando sobre isso e perguntando, Patrick, como é que eu consigo ter mais autocontrole? Isso é uma questão muito interessante, é algo que realmente faz a diferença na nossa vida. Meu nome é Patrick Nazário, eu sou doutor em comportamento humano. Nos últimos 15 anos, na verdade, nos últimos 15, 20, 30 anos, eu venho buscando entender cada vez mais como funciona a nossa mente, como que eu consigo melhorar a minha forma de pensar, como que eu consigo mudar a minha forma de pensar para de fato ter a vida que eu sempre sonhei e que eu acredito hoje mais do que nunca que é possível. Mas uma das chaves, com certeza, é o autocontrole. Mas, Patrick, como assim o autocontrole? O que é esse autocontrole? Provavelmente você nunca pensou profundamente sobre o que é autocontrole. E antes de você entender o que significa isso de forma mais simples, eu quero te fazer uma pergunta provocativa. Controlar o quê? O que você precisa controlar? Porque o autocontrole é você controlar a si mesmo, mas o que você controla em si mesmo? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Porque quando você entende o que você precisa controlar, aí sim as coisas vão ficar mais fáceis. Eu até prefiro, na verdade, a palavra domínio, autodomínio, porque o controle, às vezes, é impossível em alguns aspectos. Por exemplo, não tem como você controlar a raiva. Olha como isso é importante. A raiva é uma emoção, e a emoção ela surge na sua mente porque algo aconteceu no mundo de fora, no mundo exterior, ou porque algo aconteceu aqui dentro, na sua própria mente. Ou seja, a emoção ela é fruto de experiência, seja uma experiência vivida no mundo externo ou uma experiência vivida no mundo interno, na própria mente. E a emoção, como a raiva, como é uma emoção, ela acontece de forma automática. Então, diversas emoções, elas vêm de maneira quase que automática. E aí você não controla o surgimento dela. O que você faz é, depois que ela surge, você domina ela. Ou seja, primeiro vem a fera, vem a raiva, e você, opa, pera lá, vamos diminuir essa emoção aqui, vou me autodominar. Então aí já fica a resposta da pergunta que eu fiz para você logo no início. O que você precisa controlar? O que é o autocontrole? O que é o autodomínio, como eu prefiro chamar? É nada mais do que você dominar ou controlar o que passa aqui dentro. Porque entende que tudo vem a partir do pensamento. Nós pensamos em algo, aí nós sentimos algo, que eu só trago a referência para cá por uma mera questão didática, mas tudo acontece no nosso cérebro, né? A gente só diz que o coração é a parte mais sentimental da gente, mas a gente pensa em algo, sente alguma coisa e aí se comporta de uma determinada maneira. Ou seja, o que nós precisamos, o que nós estamos buscando controlar ou dominar é o nosso comportamento, a maneira como eu falo, a maneira como eu vou agir, a maneira como eu vou me comportar, os hábitos que eu vou ter, a minha forma de fato de viver. Então, o que eu quero controlar é o final, é o meu comportamento. Eu quero ser menos ansioso, eu quero ser menos agressivo, eu quero ser mais autoconfiante, eu quero ser mais corajoso, quero superar os meus limites, eu quero fazer coisas que me deem coragem. Tudo isso é o comportamento, é a ponta final dessa equação. E o autocontrole, o autodomínio, ele só existe aqui dentro. Então, para você conseguir controlar o seu comportamento, por exemplo, diminuir o seu nível de ansiedade, você precisa de uma certa forma, dominar o seu próprio pensamento, porque a consequência de um comportamento ansioso começou na minha própria mente. Por isso que eu brinco muito com a palavra desferrando a mente, é um projeto que eu criei para as pessoas entenderem como que a mente funciona e como que elas conseguem desferrar a mente, porque essa é a verdade. Nós viemos com a mente pura de criança, a gente veio com poucas informações na nossa mente, poucas informações no cérebro. Só que com o passar do tempo a gente foi desenvolvendo e criando experiências próprias. Por isso que alguns são mais resilientes do que outros, por isso que alguns têm mais coragem do que outros, por isso que alguns têm uma facilidade maior de dominar os próprios pensamentos, as próprias emoções do que outras pessoas. São apenas vivências e experiências, mas nada disso é fixo. Tudo a gente consegue moldar, a gente consegue dominar e aí sim ajustar. Então, o autocontrole nada mais é do que você dominar o quê? Aqui dentro. Quando você domina os seus pensamentos,
Quando você decide, opa, esse pensamento que eu estou tendo agora não é legal, não quero mais ele, vai para o lado. Opa, surgiu um outro pensamento aqui, esse pensamento é bom, eu quero focar, eu quero canalizar, e eu vou lá e faço um foco direcionado nele. E o pensamento, ele é assim, algo que vai surgindo, vai pipocando na nossa mente diversos pensamentos. Pensamentos bons e pensamentos que às vezes não são tão bons, pensamentos ruins. E o que eu devo fazer? Escolher conscientemente qual pensamento que eu vou focar. Isso é autocontrole, isso é dominar a própria mente, dominar as próprias emoções. Quando eu decido conscientemente para onde que eu vou olhar, para onde que eu vou focar. Então, nada mais é do que isso, o autocontrole. Você conseguir conscientemente parar e fazer uma reflexão. Opa, pera lá, eu estou sentindo que eu estou ficando ansioso. Eu faço essa reflexão direta aqui dentro de casa. É engraçado, minha esposa às vezes olha para mim e fala, estás ansioso. Porque ela já entendeu, ela já percebeu o meu comportamento final, o fim da equação, o comportamento que eu tenho. Qual que é o comportamento? Eu vou na geladeira, abro, fico olhando para ver se tem alguma coisa gostosa ali, aí fecho, vou lá, tomo um copo d'água, eu faço um chá, eu faço um café, e ela já sacou que isso acontece algumas vezes quando a minha ansiedade está um pouco mais alta. E ainda brinco, eu estou aqui porque minha ansiedade está aumentando. Só que eu saí de onde eu estava para quebrar o fluxo de pensamento, aí eu vim aqui fazer uma outra coisa, e enquanto eu estou ali fazendo algo, por exemplo, passando um café para tomar, eu fico pensando, por que que eu estou com a ansiedade elevada? O que está me fazendo aumentar esse nível de estresse, por exemplo? Aí eu fico ali pensando por alguns segundos, alguns minutos e percebo, realmente, eu estava me cobrando muito. Eu falei que eu ia fazer algo em 5 minutos, mas eu preciso de 30 minutos para não me cobrar tanto. Então eu coloco muita pressão em mim, porque eu fui acostumado assim, como atleta, eu me cobrava muito. E aí eu percebo, opa, pera lá, não preciso me cobrar tanto. Eu sei que eu vou fazer a determinada atividade, eu sei que dá tempo, está no prazo, e eu vou me permitir vou me permitir relaxar um pouco mais, o que não quer dizer procrastinar, quer dizer que eu vou permitir relaxar um pouco mais nesse momento para voltar para o meu nível de ativação, meu nível de ansiedade ideal, e aí sim eu vou fazer aquilo que eu queria fazer. Isso é dominar as próprias emoções, isso é o domínio emocional, que inclusive é o primeiro pilar do método que eu criei, DPA, o método DPA, que é domínio emocional, preparação mental e aí sim ação. É algo que ele é relativamente simples, não quer dizer que é fácil de aplicar, mas ele é simples de entender, porque o autocontrole começa lá no domínio emocional, quando eu consigo perceber que está chegando alguma coisa na minha cabeça, que eu percebo que eu estou recebendo muita informação de uma determinada característica, e aí eu paro, penso, opa, peraí, estou percebendo conscientemente. Agora eu vou decidir para onde que eu vou focar a minha atenção. Eu que vou dominar o meu pensamento. Isso é autocontrole. Patrick, mas pô, parece simples, né? Parece fácil de aplicar no dia a dia, colocar em prática, mas infelizmente não é tão fácil assim. É o que eu chamo de aplicabilidade prática. No treinamento online que eu dou, eu sempre falo toda a teoria, eu passo um pouco da teoria e no final eu vou para a aplicabilidade prática, que é o seguinte, como é que eu coloco em prática isso para melhorar agora essa questão? Como é que eu consigo pegar toda essa informação que tu está me passando e executar nesse exato momento, para eu sentir que eu já estou melhorando nessa questão. E essa aplicabilidade prática é justamente o que eu vou te passar agora, que como que eu consigo melhorar o meu autocontrole. Você primeiro precisa ficar, você conhece o que você sente, você já sabe como é que você sente. Então, uma das grandes questões agora é da ansiedade, que tem aumentado muito. Então, eu vou pegar isso como exemplo só para você entender. Tem determinados assuntos e determinados lugares, contextos, que fazem com que a tua ansiedade aumente, não é verdade? Então você tem que perceber quando isso está começando a acontecer, porque a gente sabe, a gente sente quando algo está errado. A gente fica inquieto, a gente começa a ficar angustiado, a gente começa a roer unha, algumas pessoas, ou começa a andar em círculo, ou enfim, você começa a ficar mais ríspido, você começa a ser mais grosseiro, você perde a atenção, você percebe que não consegue mais focar em nada. Isso é um alerta, é um sinal emocional para você corrigir o que está acontecendo de errado. E corrigir o que está acontecendo de errado é o autocontrole. Então, quando você sente que está acontecendo isso, você tem que parar. Literalmente, para, faz alguma coisa, se precisar, se belisca,
lava o rosto, bate a palma da mão, não sei, cria alguma estratégia que você vai definir para você sair daquele fluxo. Vai lá respirar, vai tomar um copo d'água, toma um suco, olha para a janela, cria alguma coisa prática para o primeiro passo do autocontrole, que é quebrar aquele fluxo que você está naquele momento sentindo. E quando você cria essa saída, quando você define algo físico para fazer, sair, levantar, bater a mão, por exemplo, você tem o primeiro passo do autocontrole, que é o quê? Sair daquele estado mental negativo que você está. E aí você vai começar a refletir para conseguir para o estado mental que você deseja. Refletir o quê? O que está me incomodando? Será que eu estou pensando muito no amanhã? Será que eu estou com medo do que vai vir nos próximos meses? Será que eu estou com a cabeça muito focada na conversa difícil que eu preciso ter com o meu cônjuge, com o meu marido, com a minha esposa? Se você conseguir identificar isso, você vai parar e pensar o seguinte: bom, eu posso fazer algo agora para resolver esse problema, resolver essa questão? Se a resposta for não, então você aceita que precisa fazer. Você faz tipo uma conversa mental. Tá bom, Patrick, eu sei que eu preciso ter essa conversa difícil quando eu chegar em casa mais tarde, mas agora, nesse exato momento, eu não vou permitir que isso me afete. Eu vou voltar, vou focar no meu trabalho aqui, no que eu preciso fazer agora, e depois eu vou resolver isso. Isso é autocontrole, é você saber o momento que você precisa agir e o momento que você precisa deixar um pouco de lado. É você decidir quando que você vai entrar ou sair do estado mental. Porque, na verdade, o autocontrole serve para você sair de um estado mental negativo e vir para um estado mental positivo. Autocontrole é a ponte que liga esses dois estados mentais. Então, basicamente, é isso. Essa é a aplicabilidade prática para você começar a desenvolver o seu autocontrole, o seu autodomínio. Todo dia, a todo instante, nós temos a oportunidade de desenvolver essa questão. Só que eu preciso colocar em prática. Então, como é que eu faço isso? Primeiro, quebro o fluxo daquele estado mental. Opa, pera lá, chega. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu sair dessa vibe, dessa energia, desse estado mental negativo. Vou lá tomar uma água. E enquanto eu vou tomar minha água, eu vou pensando, o que que me deixou daquele jeito? Por que que eu estava meio triste? Por que que eu estava mais angustiado? Por que que eu estou mais ansioso? Aí, quando você descobre o que está acontecendo, você faz a pergunta: posso resolver agora? Ou é melhor eu resolver isso daqui a pouco? Ou isso nem existe? É um problema que eu estou criando que nem existe. Quando você ter clareza dessa resposta, você vai ver que quase que no estralar de dedo você muda de estado mental negativo para um estado mental positivo. Lembra, autocontrole é a ponte entre esses dois estados. Se você entendeu ou se você não entendeu alguma coisa, deixa um comentário nesse vídeo que eu pessoalmente vou te responder e vou te ajudar a melhorar ainda mais esse autocontrole, porque de fato é um dos primeiros passos que a gente precisa dar para conquistar qualquer coisa que a gente queira na vida para chegar onde a gente deseja. Seja ter um relacionamento melhor, um trabalho mais próspero, ganhar mais dinheiro, seja você conseguir prosperar na vida como um todo. Se você quiser, deixa um comentário aqui que eu pessoalmente vou te responder, beleza? Aproveita, se inscreve no canal também e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ter mais autocontrole. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.